Olá, aluno! Olá, aluna! Está no ar a nossa primeira aula do Matemática na Prática, focada em conteúdos de concurso público. Os principais conteúdos de matemática das principais bancas, dos principais órgãos irão estar presentes neste nosso novo quadro. E a nossa habilidade principal de hoje é a habilidade de regra de 3 simples. Na matemática, para construirmos uma nova habilidade, temos que possuir anteriormente outras habilidades já estabelecidas, já construídas. Habilidades que vão desde o conhecimento básico, intermediário, até o conhecimento avançado. E na regra de 3 não é diferente. A regra de 3 simples exigirá de você, meu aluno, minha aluna, conhecimento intermediário de multiplicação, conhecimento intermediário de divisão e noções básicas de raciocínio lógico e também o básico de equação. Então, tendo estas habilidades já estabelecidas, temos a capacidade de construirmos a nossa nova habilidade da aula de hoje, que no caso é a regra de 3 simples. Matemática na prática é assim, com questões já praticando para entender como funciona a habilidade. Vamos lá, questão 1. Primeira questão. 5 galinhas botam 10 ovos por dia. Quantos ovos botam 12 galinhas? Vamos lá. É possível, na regra de 3 simples, identificarmos as duas variáveis, os dois elementos que estão sendo cobrados, que estão relacionados entre si e que irão fazer parte da resolução desta questão. Então eu tenho 5 galinhas, galinhas é um dos elementos e ovos é o outro elemento desta minha questão. Se são dois elementos, são duas variáveis ligadas uma à outra, eu tenho uma questão de regra de 3. Então eu vou montar aqui a minha coluna de regra de 3. Olha aí, falhou até a voz um pouco. Tenho a coluna das galinhas e a coluna dos ovos. Vou ler novamente a questão para preenchermos esta coluna. 5 galinhas. Então 5 galinhas botam 10 ovos por dia. Quantos ovos botam 12 galinhas? Então 12 galinhas vão colocar quantos ovos? Então é o X que eu devo encontrar. O X é a quantidade de ovos colocado por 12 galinhas. Então eu tenho aqui a minha tabela preenchida. E agora vamos ao segundo passo. Vamos utilizar o tal do raciocínio lógico. Raciocine, pense junto comigo. Quanto mais galinhas eu tenho, mais ovos ou menos ovos eu vou conseguir tirar delas. Elas vão colocar menos ovos ou mais ovos. Quanto mais galinhas eu possuir, mais ovos elas vão botar. Então, neste momento, nessa questão, eu tenho duas setas para cima. E na regra de 3, se as setas apontam para a mesma direção, eu vou fazer uma multiplicação cruzada, uma multiplicação em x. Eu vou multiplicar 5 vezes x e 10 vezes 12. Se as setas apontam para a mesma direção em uma questão de regra de 3 simples, a minha multiplicação destes elementos será em x. Vamos começar multiplicando a linha que possui o x. 5 vezes x igual a 5x. 12 vezes 10 igual a 120. Já estou montando a minha equação. Por isso, conhecimento básico de equação. Vamos lá. Vamos seguir e resolver. Na equação, agora, o x vai se manter no lado esquerdo. O 120 se mantém aqui, porém, o número 5, que estava ao lado do x, multiplicando, vem para este lado agora, dividindo. 120 dividido por 5 é a continha que eu tenho que resolver agora para encontrar o valor do x. 120
dividido por 5 é igual a 24. Agora eu possuo a resposta da questão. Quantos ovos botam 12 galinhas? Letra C, 24 ovos. Então, temos um exemplo de regra de 3 simples, que possui duas variáveis, setas que apontam para a mesma direção, e se apontam para a mesma direção, a multiplicação é em x. Essa multiplicação vai se transformar em uma equação, e esta equação vai me dar a resposta da questão. Vamos lá praticar. Matemática é na prática e a prática tem agora a segunda questão. Uma torneira enche um tanque em 16 horas. Quanto tempo o mesmo tanque encherá se usarmos 4 torneiras com as mesmas capacidades? Mais uma vez, uma questão com duas variáveis, que traz a quantidade de torneiras e a quantidade de horas para encher este tanque. Então, vamos montar a nossa tabela levando em conta a torneira e horas. Vamos ler a questão novamente para preenchermos esta nossa tabela. Uma torneira enche um tanque em 16 horas. Quanto tempo o mesmo tanque encherá se usarmos 4 torneiras com as mesmas capacidades? Então, 4 torneiras vão encher este tanque em quantas horas? O meu x me dará a resposta dessa questão. Então, vamos lá. Tabela montada, dados preenchidos, vamos agora chegar onde devemos chegar utilizando o nosso raciocínio lógico. Vamos utilizar as setinhas, as setas. Pense comigo. Quanto mais torneiras eu possuo, quanto mais torneiras abertas, menos tempo ou mais tempo eu vou levar para encher o tanque? Quanto mais torneiras, eu possuir, menos horas eu vou levar para encher este tanque. E na regra de 3 simples, se as setas apontam para direções opostas, se as duas setas apontam para direções diferentes, a minha multiplicação vai ser direta. Então, eu vou ter que resolver 1 vezes 16 e 4 vezes x. Vou começar a resolver a linha que possui o x. 4 vezes x é igual a 4x. 1 vezes 16 igual a 16. Vou prosseguir, montei minha equação, agora eu tenho que resolver com os meus conhecimentos básicos de equação, dar prosseguimento à questão. O x se mantém aqui, intocável, o 16 também se mantém aqui, só que o 4 que estava ao lado do x vem para cá dividindo. 16 dividido por 4, esta continha, esta divisão, vai me dar a resposta correta da questão. Eu vou dividir com calma e descobrir que 16 dividido por 4 é igual a 4. O x é igual a 4. O x nessa questão é a quantidade de horas que 4 torneiras levam para encher o tanque. Então, a minha alternativa correta, o gabarito, é a letra D. Então, vamos dar uma pausa rápida na nossa aula e recapitularmos o passo a passo. Depois, vocês irão resolver, por conta de vocês, 2 questões de regra de 3. Depois, vocês voltam no vídeo e vão verificar a correção de cada questão. Vamos lá. O primeiro passo a ser resolvido, a ser seguido, é identificar os elementos do problema, as variáveis. No caso de uma regra de 3 simples, as variáveis serão igual a 2, Serão 2 variáveis. Depois que eu identifico esses elementos, eu vou montar as colunas com estes elementos. Identifiquei, montei as colunas, vou ler a questão para preencher estas colunas com os dados disponíveis. Vou ler a questão com calma e preencher da maneira correta os dados. Depois, preciso comparar a direção das setas. Anote isso na sua mente ou no seu caderno, no seu borrão, tatue isso no seu corpo para você não esquecer e não deixar passar na hora de um concurso, de uma prova, uma questão de regra de 3 simples. Se as setas apontam para as mesmas direções, Se a direção é igual, pode ser 2 setas para cima ou 2 setas para baixo. A minha equação será construída
através de uma multiplicação em x. Eu vou multiplicar em x, multiplicação cruzada. Agora, se as setas apontam para direções diferentes, para direções opostas, a minha multiplicação será direta. Então, não esquecendo deste passo a passo, a gente vai construir a equação correta que vai nos possibilitar responder uma questão de regra de 3 simples. Agora eu tenho um desafio para vocês. Vocês vão ler esta questão 3, vocês vão pausar o vídeo agora, vão resolver essa questão, depois vão voltar e verificar o gabarito junto comigo. Então agora é hora de você apertar pause. Então, meu aluno, minha aluna, estamos de volta para resolvermos a questão 3. Vamos ler com calma, seguir o passo a passo e responder esta questão. Uma escola possuía um total de 20 professores, que juntos gastavam 40 pincéis por dia. Mais 5 professores foram contratados. Qual será o gasto total em pincéis agora? Então vamos lá, mais uma vez eu possuo duas variáveis a serem identificadas, que é o total de professores e o total de pincéis gastos. Então, eu vou montar uma coluna com professores e pincéis. Montei esta coluna, agora eu vou preencher a partir dos dados e da leitura da questão. Uma escola possuía um total de 20 professores, que juntos gastavam 40 pincéis. Mais 5 professores foram contratados. Então, vamos lá. Eu não vou colocar um 5 embaixo de professores. Mais 5 professores, então 20 professores que já trabalhavam lá, mais os 5 que foram contratados, 20 mais 5, agora eu tenho um total de 25 professores. E agora, qual será o total gasto em pincéis? Montei a minha tabela e agora eu vou descobrir a direção das setas. Vamos lá, pense comigo. Quanto mais professores eu tenho, menos pincéis ou mais pincéis eu vou gastar? Quanto mais professores eu tenho, mais pincéis eu vou gastar. Se as setas apontam para a mesma direção, a minha multiplicação será em x. 20 vezes x, 40 vezes 25. Começamos sempre pela linha do x. 20 vezes x é igual a 20x. E 25 vezes 40 é igual a 1000. Igual a 1000. Agora eu posso dar prosseguimento à minha equação. O x se mantém aqui intocável, o 1000 também se mantém intocável e o meu 20 vem para cá dividindo. X igual a 1000 dividido por 20. Para facilitar esta conta, eu vou cortar esses dois zeros, um zero de cada um, e agora eu tenho 100 dividido por 2. Vou dar prosseguimento e descobrir que 100 dividido por 2 é igual a 50. Então, qual será o total gasto em pincéis agora? Total gasto será 50, gabarito letra B. Se você pensa que já está livre, não está. Tem mais uma questão para você resolver e depois voltar no vídeo. Vamos lá, última questão da nossa aula de hoje. Está aqui como 02, né? Mas é a questão 04. Vamos lá, agora você vai apertar pause no vídeo, resolver a questão e voltar e verificar junto comigo a correção. Então, estamos de volta para corrigir a nossa última questão da nossa aula de hoje sobre regra de 3 simples. Vamos lá. 12 pedreiros levariam 60 dias para concluírem uma obra. Porém, 6 deles foram afastados. Qual será agora o novo prazo necessário para que a obra esteja pronta? Vamos lá descobrir as variáveis pedreiros e dias. São as duas variáveis. Então, eu vou montar minha coluna na regra de 3 simples, ler a questão e preencher os dados corretamente. Vamos lá. 12 pedreiros levariam 60 dias para concluírem uma obra. Porém, 6 deles foram afastados. Olha aí. Se eu tinha 6 pedreiros e se 6 foram afastados, 6 menos 6 igual a 6.
Me restaram 6 pedreiros. E agora, qual será o novo prazo necessário para a conclusão da obra? Vamos pensar juntos? Agora é hora de raciocinarmos e descobrirmos a direção das setas. Pense comigo. Quanto mais pedreiros eu tenho, mais dias ou menos dias eu levo para construir a tal obra. Pense comigo. Quanto mais pedreiro, menos dias eu vou construir a minha obra, em menos dias. Na regra de 3, se as setas são em direções opostas, a minha multiplicação vai ser direta. 12 vezes 60 e 6 vezes x. Vamos iniciar pela linha do x. 6 vezes x igual a 6x. 60 vezes 12, ou 12 vezes 60, é igual a 720. Montei a minha equação e vou dar prosseguimento à sua resolução. X igual a 720 dividido por 6. 720 dividido por 6, eu vou dividir com calma, com meu conhecimento intermediário de divisão, e descobri que 720 dividido por 6 é igual a 120. Então, o gabarito dessa nossa última questão é a letra A, 120 dias. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, assista ao vídeo quantas vezes for necessário e nunca deixe de copiar as informações desta aula. Anote para que ela esteja sempre acessível no momento em que você estiver respondendo mais questões de regra de 3 simples. O meu conselho é: saia desta aula e já comece a resolver questões de regra de 3 simples para que você possa ter o seu conhecimento construído verdadeiramente. Um grande abraço para você e logo a gente volta com mais uma aula do nosso Matemática na Prática. Um grande abraço, valeu!